Olá, meus queridos amigos e irmãos. Já venho aqui com mais uma palavrinha de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25. Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e purpura, e camesim, e linho fino, e peles de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de sinte, e azeite para a luz, e especiárias para o óleo da unção, e especiária para o incenso, e pedras sadômicas, e pedras de engates, para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Glórias a Deus. A arca de madeira de sinte. Também farão uma arca de madeira de sinte, e seu comprimento será de 2 côvados, e maior é a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro para dentro, e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no quarto canto dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca e o testemunho que eu te darei. Oh, aleluia, glória a Deus. O propositório de ouro puro. Também farás um proporcionário de ouro puro. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, as farás nas 2 extremidades do proporcionário. Farás um querubins na entrada de uma porta, de uma parte, e outro querubins na extremidade da outra parte de uma só peça. Com o propósito
proporcionário, farei os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o proporcionário, as faces deles, uma de fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o proporcionário, e porás o proporcionário em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do proporcionário, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim, e seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro para as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estas varas de madeira de cetim, e cobri-las com ouro, e levar-se-á com elas à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de cobrir. De ouro puro as farás, e cobrir as mesmas porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castical de ouro puro, de ouro batido se farás este castical. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 canais, 3 canais de casticais de um lado dele, e 3 canais de castical do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas. Na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castical. Mas no castical mesmo haverá 4 copos, o modo de amêndoa, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dela, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dela. Assim se fará
como as 6 canas que saem do castigal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus espervitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui o Senhor autoriza Moisés instruir os anciões e os anciões instruir o seu povo. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui vem falando de instrução. Aqui vem falando que o Senhor manda, que o Senhor autoriza o povo trazer oferta para o tabernáculo. Glorificado seja Deus. Meus amados, quão lindo é esta mensagem. Lá no versículo 10, nós vamos ver este ponto referente aqui, versículo 9 e 10. Ouça o que fala. Que o Senhor autoriza e que faça tudo conforme Ele ordenou, né? Deus mesmo dá suas instruções a respeito do tabernáculo e significado histórico, espiritual e tempológico do tabernáculo. Deve apoiar-se no que a Bíblia diz a respeito. O tabernáculo era um santuário, um lugar separado para si, habitar entre o seu povo e encontrar-se com os seus. Como hoje, meus amados, tem as casas de orações, as igrejas, tem muitas placas de igreja, muitas congregações. Ali o Senhor fazia um tabernáculo, fazia uma tenda, fazia algo para que as pessoas ali fossem ouvir a palavra dele, ouvir ele e ali fazer sacrifício, prestar amor a Deus. Olha, meus amados, quão lindo é esses resumos, esses pontos referentes aos versículos. Glorificado seja Deus. A glória do Senhor estava sobre o tabernáculo, dia e noite, quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Deus guiou os israelitas dessa maneira enquanto estiveram no deserto. Oh, aleluia! Era chamado o tabernáculo dos testemunhos, porque continha os 10 mandamentos. Seguinte, os 10 mandamentos lembrava sempre ao povo da santidade de Deus e das suas leis sobre o viver do seu povo escolhido no nosso relacionamento com Deus poderá ser separado da nossa obediência à sua lei. Ali o Senhor mandou preparar aquele tabernáculo para que aonde eles fossem ali, o acompanhasse. Glorificado seja Deus. O tabernáculo era lugar onde Deus concedia o perdão,
dos pecados, mediante um sacrifício vicário. Esse sacrifício tipificavam o perfeito sacrifício de Cristo na cruz pelos pecados da raça humana. Oh, aleluia! O tabernáculo falava do céu e é do tabernáculo celestial onde Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, vive eternamente para interceder por nós. Aleluia, glória a Deus. O tabernáculo de Deus falava da redenção final, quando então haverá um novo céu e uma nova terra. E é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Meus amados, esse tabernáculo que o Senhor mandou montar era uma preparação, porque esse tabernáculo, o Senhor Jesus habita nele preparando para todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. E conhecer verdadeiramente o tabernáculo que o Senhor foi preparar. Os tabernáculos que temos nos dias de hoje são as casas de orações, que muitos chamam de igreja. Igreja tal. Mas, verdadeiramente, a igreja do Senhor é eu e é você. Nós somos a verdadeira igreja. O templo, a casa de oração, onde nos reunimos, é chamado muitas vezes de igreja. Mas a igreja do Senhor é eu e é você. Mas as casas de orações que tem aí, casa de orações como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja de Cristo e diversas placas temos aí anunciando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que aqui, nesse ponto referente, a palavra de Deus é bem clara, onde fala que o tabernáculo falava da redenção final, quando então haverá um novo céu e uma nova terra. E é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Glorificado seja Deus. A partir do versículo 10, meus amados, nós vamos ver outro ponto aqui, que fala da arca, que a arca era peça do tabernáculo em formato de baú, contendo os 10 mandamentos, um vaso de maná, e vara florescida de Arão, tinha por cobertura uma tampa chamada propiciatório. Oh, aleluia! Fixados em cada extremidade do propiciatório, e formado uma só peça, com ele havia 2 querubins alados, de ouro batido. A arca foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo e representava o trono de Deus diante dela. O sumo sacerdote se colocava uma vez por ano no dia da expiação para aspergir sangue sobre o propiciatório, como expiação pelos pecados involuntários do povo cometidos durante o ano
anterior. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui o ponto referente fala que o tabernáculo e que aquele baú, aquela peça colocada lá no meio, era onde guardava. E uma vez por ano, aquele líder do povo de Deus estava ali a orar, a fazer sacrifício, a apresentar os pecados do povo, onde o povo apresentava as suas falhas cometidas durante o ano. E ali eles faziam aquele sacrifício e apresentavam ao Senhor o seu sacrifício, as suas ofertas, para que o Senhor viesse ter misericórdia e para que fosse apagado os seus pecados, que fossem perdoados. Por isso eles faziam dessa forma. Glorificado seja Deus. E mediante a isso, a mesa se juntava também ali, ele mandou fazer aquela mesa, conforme ele pediu, né? O Senhor também mandou fazer a arca, o Senhor mandou fazer a arca, mandou fazer a mesa, o Senhor mandou fazer essas coisas para que esse sacrifício fosse apresentado ao Senhor. O propiciatório de ouro puro, a mesa de madeira, tudo isso foi o Senhor que mandou fazer, autorizando para colocar dentro daquela tenda, aonde as pessoas apresentavam as suas culpas, os seus defeitos, as suas falhas. E mediante tudo isso, o Senhor deliberava perdão àquela nação, a qual eles tinham cometido determinados pecados. E apresentava ali as suas falhas ao Senhor para que o Senhor viesse ter misericórdia. Nos dias de hoje nós temos oportunidade todo instante, todos os dias. Você vê que ali aquelas pessoas se juntavam de ano em ano. Hoje não, hoje nós temos oportunidade de dia após dia nós apresentar as nossas falhas ao Senhor e pedir perdão para que o Senhor Jesus como nosso advogado apresente ao Pai. Hoje nós temos a Jesus Cristo para apresentar as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos falhos, o Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, o Senhor conhece a fraqueza da carne, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fraco, o quanto eu tenho sido falho, o quanto eu tenho sido imperfeito diante da sua perfeição. Nós temos hoje Jesus Cristo dia após dia, instantes, segundos, para nós apresentar as nossas falhas, as nossas culpas, para que nós não sejamos pegos de surpresa e não dê tempo de nós apresentar. Hoje nós temos essa oportunidade. Ali aquelas pessoas se juntavam de ano em ano para apresentar as suas falhas. Hoje nós temos Jesus Cristo dia após dia para nós apresentar tudo aquilo que nós fazemos ou fizer de errado. Que essa mensagenzinha possa tocar ao seu coração e que você possa, todos os dias, quando eu digo você, eu falo de mim também, essa palavra é para mim, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, abrir o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, e pedir que Ele tenha misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, pelas nossas dores, pelas nossas angústias, que muitas vezes vêm sobre nós, e nós não temos sabedoria, muitas vezes murmuremos, muitas vezes reclamemos, muitas vezes não temos paciência, muitas vezes não sabemos lidar com as dificuldades, muitas vezes não sabemos lidar com o dia que vem sobre nós, talvez aquele dia difícil. Nós muitas vezes não entendemos. E acabamos abrindo a nossa boca e dando lugar ao inimigo. Cuidado com aquilo que nós abrimos a nossa boca. Porque quando nós abrimos a nossa boca, a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder de edificar. Mas a palavra que sai da nossa boca, ela também tem poder de destruir,
de magoar, de machucar e ficar aquela ferida no coração de alguém. Que nós tenhamos cuidado ao abrir da nossa boca, para que a nossa palavra seja pura, seja verdadeira, mediante a vontade do nosso Criador. Que nós tenhamos cuidado ao abrir da nossa boca, para que o inimigo não use da nossa fraqueza para acusar, para machucar, para ferir o nosso próximo. Amém? Que você possa abrir a sua mente, o seu coração e receber essa palavra e fazer dela o seu firmamento. Porque essa palavra, ela é a nossa rocha. Nós estamos firmados na rocha que essa palavra, se nós se esforçar a cumprir essa palavra, nós estamos firmados na rocha. Firme-se na rocha. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, Pai, eu te devo obrigação de agradecer, de ser fiel, de tentar ser o mais sincero, o mais humilde, o mais amoroso. Eu te devo satisfação todos os instantes, todos os dias da minha vida, para que eu possa elevar os meus pensamentos a ti e apresentar as minhas falhas, para que o inimigo não venha me acusar. Porque quando eu elevo o meu coração, as minhas verdades a ti, Senhor Jesus, o Senhor é o meu advogado e o inimigo não tem poder. Quando eu confesso diante de ti, Senhor, as minhas culpas, o inimigo não tem poder nenhum sobre mim. É por isso que nós devemos inclinar-se perante o nosso Senhor e dizer: Pai, obrigado por cuidar de mim, obrigado por me amar. Mediante as minhas falhas, as consequências do dia a dia, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos protegido e tem nos guardado. E somos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Pai querido, Pai amado, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos lares dos idosos, chega nas casas de apoio. Oh, Pai, chega em Israel, meu Pai. Para que se cumpra a Tua palavra, meu Pai, chega lá em Israel, meu Pai. E seja feita a Tua vontade naquele país. Seja feito a Tua vontade no Brasil e no mundo. Seja feita a Tua vontade, porque nada foge do Teu controle, meu Pai. Então que o Senhor abençoe a nação israelita, as criancinhas, os jovens, as senhoras, os senhores que ali se encontram. Aquelas pessoas que passam por atribulação, por desastre, por aquelas coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso é para que a palavra do Senhor se cumpra. E que o Senhor venha rápido buscar todo aquele que escolher ir para a morada a qual o Senhor foi preparar. Pois o Senhor está lá sentado no trono. Ele foi preparar o meu lugar e o seu lugar. Basta só você crer, acreditar. Pai querido, Pai amado, chega na minha vizinhança, abençoa os meus vizinhos, protege eles, cura eles de enfermidade, cura de dor, de angústia, cura de vícios, cura de tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.